Olá, 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 tudo bem com você? Sou o professor Emerson, Matemática na Veia. E aí, como é que você está para fazer o Enem e está concluindo o ensino médio, ok? Então eu vou te ajudar muito em matemática. E o nosso tema hoje é em relação à geometria analítica, certo? Então vamos dar sequência aos conteúdos depois de circunferência. Hoje é um novo conteúdo. Certinho? Está preparado? Então eu espero que você se concentre, revise essa aula mais de uma vez para que você não fique com dúvidas. Posso contar contigo? Sou o professor Emerson, vamos matematicar? Você vai gostar muito, certinho? Então vamos lá. Ó, posições relativas entre um ponto e uma circunferência. O que significa isso? Nós temos que entender o seguinte: a geometria analítica relaciona os conceitos geométricos e os conceitos algébricos. Certo? Então, em vez de trabalhar expressões algébricas, a gente vai analisar situações de um ponto e uma circunferência. Como assim? Existem três comparações que a gente possa ter, ok? E o que vai acontecer? Quanto à circunferência, sabe que todos os pontos dela distam igualmente do centro, certo? Mas um ponto, ele pode estar dentro da circunferência, pertencer à circunferência ou fora dela, tá? É o que a gente vai ver aqui, ó. Os elementos que pertencem à circunferência podemos ter três posições a serem estudadas. Um ponto e uma circunferência. Então, bora verificar como. São três posições. Ou ele está dentro da circunferência interno, ou ele pertence, ou ele está fora. Então, como é que isso vai acontecer? Observa aqui, ó. A distância do centro a um ponto, ela pode ser menor, igual ou maior que o raio, tá? Então, aqui, ó. Se eu tenho que a distância do centro a um ponto dado for menor do que o raio, e o raio vai do centro até tocar na circunferência, esse ponto é interno a ela. P é interno a lambda, quer dizer, essa aqui é uma letra grega que determina a circunferência, tá? Então, peraí, professor, como é que é isso? Se o ponto é interno, eu vou calcular a distância do ponto ao centro. Se for menor que o raio, ele é interno. Correto? Agora, se essa distância, nesse caso aqui, ó, é maior que o raio, então esse ponto está fora. Dá para perceber aqui, ó, o ponto está fora, porque a distância dele do centro até o ponto torna-se maior do que o raio. E temos uma terceira situação. Se essa distância é igual ao raio, ó, isso quer dizer que ele pertence, ele está em cima da circunferência. Bora verificar isso com exemplos. Quando você conhece o raio da circunferência e deseja-se analisar a posição relativa de um ponto, basta comparar a distância do ponto ao centro. Para isso, eu vou utilizar a fórmula que já vimos aqui, a distância entre dois pontos. Quando você calcula a distância entre dois pontos, ela pode ser maior, igual ou menor que o raio, correto? Vamos colocar isso em prática. Eu tenho uma equação reduzida de uma circunferência e eu tenho aqui quatro situações de 4 pontos. Eu quero saber qual é a comparação deles, tá? Qual é a situação deles, certinho? Primeiro, dessa equação aqui eu vou tirar o centro. O centro é menos 1 e menos 1. Ó. E por que o raio é 3? Porque 3 ao quadrado dá 9, correto? Então o que vai acontecer? Vou calcular a distância então, nesse caso, desse centro aos pontos, começando pelo ponto A. Joga na fórmula da distância entre dois pontos. Então vai ficar menos 2 menos menos 1, por isso que está isso aqui, ó. Mais 2 menos menos 1. Aqui vai ter jogo de sinal, mas primeiro eu vou ter que calcular isso aqui, ó. Menos com menos vai dar mais, menos 2 mais 1 dá menos 1. Tá? Menos com menos a mais, 2 mais 1 dá 3. Isso aqui elevado ao quadrado mais isso aqui ao quadrado dá 9 mais 1, 10. Raiz de 10 é maior que 3, porque se raiz de 9 é 3, raiz de 10 passa. Isso quer dizer que a distância foi maior do que o raio. Conclusão, esse ponto é externo à circunferência. Eu vou agora passar para o próximo slide e vamos comparar esses outros três, tá? Aqui repete o primeiro, aqui eu vou analisar o segundo ponto, tá? Esse menos 4 é porque eu estou comparando aqui, ó, do ponto B, tá? Ó. Depois eu vou comparar o ponto D e o ponto E. Lembrando que o centro é menos 1 e menos 1. Ó. Aqui do mesmo jeito. Menos 4 mais 1, menos 3. 1 mais 1, 2. Aqui deu raiz de 13. Raiz de 13 é maior do que 3, que é o raio. Então, igual ao primeiro exemplo, esse ponto é externo à circunferência. Se eu for partir agora para o ponto D, vai ficar 1 mais 1, 2 ao quadrado. 1 mais 1, 2 ao quadrado. 4 mais 4 é 8.
Raiz de 8 é menor do que 3. Nesse caso, o ponto D é interno à circunferência. E o ponto E deu exatamente raiz de 9, que é igual a 3. Como raiz de 9 é igual a 3, a distância foi igual ao raio, ele pertence à circunferência. Bora enxergar isso aqui melhor? Eu tenho aqui, ó, o ponto E toca na circunferência, ele pertence. O ponto D é menor, então ele está interno. Já o ponto A e o ponto B estão fora, então eles são o quê? Externos. Lembrando que para você determinar isso, basta calcular a distância entre dois pontos, coisa bem básica, tá? Certinho? Então não tem como errar. Bora ver mais esse exemplo aqui, ó. Verifique qual é a posição dos pontos P, 0, 0, Q e E em relação a essa circunferência aqui. Aqui vai pegar um pouco. Por quê? Porque essa aqui é a equação geral. Para isso, eu preciso encontrar o centro e o raio. Vai demorar um pouquinho, mas não é difícil. Primeiro, eu vou ter que transformar essa equação normal numa reduzida, tá? Então, eu fui trocando aqui, joguei o mais 13 para lá, dá menos 13. Organizei aqui, ó, tá? Só para que você possa ter noção do que significa isso. E eu encontrei essa equação reduzida aqui, tá? Ficou x mais 1 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado igual a 4. Logo, o meu centro é menos 1 e menos 2, tá? Ok? E o meu raio é 2, porque 2 ao quadrado é 4. Agora, com essa equação reduzida, eu vou pegar esses pontos. O primeiro, né, 0 e 0, substituir o x e o y. Tá? 0 mais 1 ao quadrado mais y, que é 0 mais 4 ao quadrado. Aqui vai ficar 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a 4. Eu encontrei uma inconsistência matemática. Eu encontrei que 17 a soma é igual a 4. Não é, 17 é maior que 4. Lembra, se isso aqui for maior que o raio, então ele é externo. Já o ponto Q, substitui o x e o y aqui na equação. Onde tiver x e y eu vou substituir. E eu encontrei no caso aqui, ó, 4 igual a 4, então ele pertence. Já o ponto R, substituindo da mesma maneira, nós encontramos que o valor deu 2. E 2 é menor do que 4, então esse ponto ele é o quê? Interno. Lembrando que essas coordenadas aqui é justamente de x e de y. Se você tem a equação reduzida, o x você vai substituir e o y também. Se der igual ao que está aqui, ele pertence. Se der maior, ele é externo. Se der menor, ele é interno. É só você lembrar desse detalhe, tá? Então, vamos lá. Exemplo extra. Dado uma circunferência de equação x menos 5 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 25. Perceba que ela está no formato da equação reduzida, tá? Então, o meu centro é 5 e 4 e meu raio é 5. Lembrando que o que tem aqui é sempre o raio elevado ao quadrado. Verifique a posição relativa do ponto P 9 e 7. Então, o que eu vou fazer? Nesse caso aqui, aplica na fórmula da distância entre dois pontos, tá? Então, o x aqui é 9, tá? E o meu centro aqui é 5. Vai ficar o quê? 9 menos 5 ao quadrado, mais 7 menos 4 ao quadrado. 9 menos 5 é 4 e 4 ao quadrado é 16. 7 menos 4 é 3 e 3 ao quadrado é 9. 16 mais 9 é 25 e a raiz de 25 é 5. Ok? Isso quer dizer que o meu raio é 5. Mas espera aí, aqui não estava dando 25? Qual é o número que é elevado ao quadrado a 25? É 5. Então isso quer dizer que essa distância é igual ao raio. Qual é a situação quando a distância é igual ao raio? Nós dizemos que esse ponto pertence à circunferência, tá? Então é só você prestar bem atenção no formato de como é que isso aqui é apresentado. Certinho? Então quando você tem essa visão em relação ao conceito, é importante você determinar. Lembrando que se eu tenho ela na equação reduzida, fica bem mais fácil, porque é dado sempre um ponto e você vai calcular a distância do ponto em relação ao centro, tá? Só para revisar, se essa distância for maior que o raio, ele é externo. Se essa distância é igual ao raio, como aconteceu aqui, ele pertence. Se essa distância é menor, então aí nesse caso aqui, se essa distância ela é menor, então ele é interno. O que significa tal situação aqui para a gente? Só para a gente relembrar aqui, ó. Eu tenho aqui o ponto P, Q e R. Certo? Nesse caso aqui, eu consegui transformar da equação geral numa reduzida. Certinho? Essas coordenadas são justamente de x e de y. Mas como assim, professor?
x e y da equação reduzida. Quando eu faço a substituição, se der igual ao que está aqui, ele pertence, ok? Que é o caso do ponto Q. Se der maior do que está aqui ao substituirmos, tá? Como deu aqui, então ele é externo, certinho? E se por acaso, ao substituirmos, for menor, isso quer dizer que ele é o quê? Interno. Então você tem que ter essa visão dentro desse conceito, certinho? Só para a gente poder enxergar aqui, ó. Esse ponto D é interno porque ele está dentro da circunferência, mas a gente não vai conseguir enxergar isso. Você tem que calcular a distância entre esses dois pontos e comparar com o raio. Essa distância é menor do que o raio, ó. Quando a distância é menor do que o raio, eu digo que ele é interno, tá? Se a distância for igual ao raio, aí ele pertence à circunferência. Agora, quando a distância do centro ao ponto dado da questão é maior que o raio, deu para perceber que o raio vai só até aqui, ó. Dá para perceber visualmente que ela é bem maior. Então a gente fala que esse ponto ele é o quê? Externo à circunferência, certinho? Então aqui eu tenho 4 situações. Esse ponto A e o ponto B são externos à circunferência. O ponto D, nesse caso, ele é interno à circunferência e o ponto E, nesse caso, ele pertence à circunferência. Como não dá para enxergar isso no problema, o resultado é obtido quando se calcula a distância entre os pontos. E para que você tenha essa visão da distância, é só lembrar da distância entre dois pontos, tá? Que é o que a gente aborda sempre aqui, ó. A distância entre dois pontos é que vai nos dar. Que foi o primeiro conceito de geometria analítica que foi abordado aqui nas aulas, certinho? Então é importante que você possa ter essa noção. Aqui ficou bem claro quando a gente fez a substituição. Lembrando que o que vem aqui depois do menos é a coordenada de A e aqui a coordenada de B, certinho? Então vem aqui comigo. É importante que você entenda o quê? Se você tiver com dificuldade e não conseguir entender direito, revisa essa aula, dá mais uma vista, analisa bem, entra na plataforma Eduque. O mais importante é você não ficar com dúvida, certinho? Um conceito muito importante, eu vou te esperar na próxima aula. Então, até lá!